Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos a um momento especial onde nós vamos meditar na palavra do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra ao meu e ao seu coração nesta noite. Será que você está pronto a ouvir a voz do Senhor? Hoje nós vamos falar sobre a graça. Não nos deixa permanecer no pecado, mas antes livra-nos do poder do pecado. Olha que coisa linda! Hoje nós vamos meditar lá no livro de Romanos no capítulo de número 6. E nós vamos meditar este capítulo inteiro. Romanos, capítulo número 6, que nos diz da seguinte maneira: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morreu com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não há mais domínio sobre ele. Porque quanto ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem se apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da desobediência para a justiça? Ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo nosso Senhor. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos diante de uma palavra que é poderosa aos nossos corações.
Uma palavra que traz-nos um despertamento espiritual muito grande para nós. Porque é bem verdade que no tempo que nós estamos vivendo agora, meus queridos irmãos, eu digo sem sombra de dúvida, eu digo sem medo de errar, que o tempo que nós estamos vivendo hoje é o tempo do fim, o tempo do arrebatar da igreja. É tempo que Jesus Cristo estará voltando para vir arrebatar a tua noiva, a igreja que está sendo preparada aqui na terra. Hoje nós vamos meditar sobre a graça. Qual graça? A graça divina, a graça de Deus, a graça que está sobre nossa vida hoje. Porque a graça não nos deixa permanecer do pecado, mas antes livra-nos do pecado. Quanto de nós, meus queridos irmãos, pecamos, erramos e outrora lá no mundo fazíamos tantas coisas erradas, não é? E um dia nos encontramos com Cristo e esta graça salvadora nos alcançou e hoje nós estamos livres do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós mais, não tem domínio sobre você mais, por quê? Devido à graça redentora de Cristo Jesus que está em nossas vidas. O apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, escrevendo aos Romanos, ele escreve uma coisa tão linda, uma passagem tão maravilhosa para nós. E ele já começa dizendo da seguinte maneira: olha, que nós diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Sabe aquele versículo onde abundou o pecado, superabundou a graça? Tem muitas pessoas, meus queridos irmãos, que usam esse versículo para trazer para si, dizendo que quanto mais tem pecado, mais tem graça de Deus na vida. E não é dessa maneira. A questão é a seguinte: quando o homem, quando a mulher, ela tem um encontro com Deus, no decorrer da caminhada dela, ela vai entender e compreender que o pecado que ela cometia lá atrás, pode ser o pecado que for. Pode ser que a pessoa estava perdida lá no mundo da homossexualidade, pode ser que ela estava na vaidade, pode ser que estava ali jogada na prostituição, pode ser que a pessoa estava cheia de vício, então ela estava carregada de pecados. E para esses pecados, houve muita graça de Deus na vida dela, para que ela fosse então perdoada e regenerada por Cristo Jesus. E por isso, aonde abundou o pecado, ou seja, aonde existia muito pecado, aonde existia uma porção muito grande de pecado, aí superabundou a graça de Deus na vida dele, para remir, para salvar, para libertar esta alma e para salvar. E aí o apóstolo Paulo vem dizendo: nós então permaneceremos no pecado para que a graça abunde, ou seja, podemos então continuar pecando e pecando e pecando para que a graça de Deus venha abundar em nossas vidas? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Por quê? Porque uma vez o cristão reconhecendo a Jesus como o único e suficiente salvador de tua alma, ele não pode mais praticar as coisas que ele praticava. E é por isso que o apóstolo Paulo vem nos dizer já no versículo do número 2: de maneira nenhuma, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Veja bem que a palavra, o apóstolo Paulo agora está dizendo para nós: como é que você diz ser cristão? Como é que você diz ser homem e mulher de Deus? Continua praticando as mesmas obras? Continua praticando o pecado? Continua nessa vaidade? Continua na mentira? Continua no erro? Continua no vício? Como é que a graça de Deus vai permanecer sobre a tua vida se você ainda permanece no pecado? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, de modo nenhum, nós já estamos mortos para o pecado. E se nós estamos mortos para o pecado, como é que nós vivemos ainda nele? Não podemos. Ou somos ou não somos. Ou fazemos ou não fazemos. Ou estamos mortos ou realmente não estamos mortos.
porque dessa maneira não tem como. E no versículo 3 nos diz: olha, não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que todos fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: não sabeis todos quantos nós fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Porque Jesus Cristo, quando ele morreu, quando ele estava lá naquela cruz no meio de dois ladrões, ele estava prestes a morrer, a sucumbir, sim, mas havia um objetivo: ele queria salvar a mim e a você. Ele pagou um preço muito grande por mim e por você. A minha e a sua alma foi comprada por ele, e todos os nossos pecados foram sepultados juntamente com ele. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele deu-nos o direito da redenção, nos comprou, nos purificou, e todos os nossos pecados ele lançou no fundo do mar. O meu pecado, o teu pecado estava sobre ele, lá naquela cruz do Calvário. E é por isso que o apóstolo está dizendo para nós, que nós, meus queridos irmãos, que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, e todos fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Então nós compreendemos agora, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, que o homem, que a mulher que teme a Deus, que teve um encontro com o Senhor Jesus, ele não pode viver na mesmice, ele tem que viver em novidade de vida, pois é a palavra de Deus que está dizendo. Viver em novidade de vida não é se conformar com a tua vida medíocre que você vive espiritualmente. Viver em novidade de vida não é essa rotina de vida que você vive, faz do jeito que você quer, do jeito que você imagina, e vive aquela mesma rotina sempre, não, você peca, continua pecando, erra hoje, erra amanhã, erra depois, e não está nem aí. Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz para nós vivermos em novidade de vida, e viver em novidade de vida é todo dia reconhecendo que nós somos pobres, miseráveis, pecadores, e estávamos distantes de Cristo, mas nós temos ainda a misericórdia de Deus sobre nossa vida, e precisamos dela dia após dia. Então novidade de vida é o seguinte: todos os dias você reconheça que você não é ninguém, mas você clame pela misericórdia e pela graça de Deus em tua vida, e diga: Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, ontem eu não fiz o melhor, mas hoje eu vou fazer. Ontem eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir, porque o Senhor está comigo. Nós temos que compreender, meus queridos irmãos e ouvintes, que viver em novidade de vida não é se acostumar com os erros, não é se acostumar, meus queridos, com a vida que estamos vivendo, não, é todos os dias estar ali de joelho, reconhecendo e pedindo: Senhor, misericórdia, Pai, porque hoje eu quero ser melhor do que antes, porque hoje eu quero ser melhor do que ontem, porque hoje eu quero fazer melhor do que eu fiz ontem, porque ontem eu tentei do meu jeito, mas não consegui, mas hoje eu quero fazer do seu jeito, porque a tua maneira é a melhor maneira de ser. Entenda que a palavra de Deus está dizendo para você hoje: viver em novidade de vida, depois que nós o aceitamos a Ele como único e suficiente Salvador de nossas almas.
No versículo número 5 nos diz: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Se nós, meus queridos irmãos, fomos sepultados semelhante a ele, quando você aceitou a Jesus Cristo, deixou o velho homem, a velha mulher morrer. Aquilo que havia dentro de você morreu, foi sepultado, assim como Jesus foi. Mas aí vem um apóstolo e está dizendo para nós: olha, assim como nós fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na ressurreição. Oh, glória! O teu corpo, esse velho homem, esta velha mulher morreu, já foi sepultada nas águas batismais, foi lançado lá no fundo do mar. Mas um dia este corpo será agora este novo corpo ressuscitado, e será transformado em um corpo glorificado, em um corpo incorruptível, onde a morte jamais terá domínio, porque estará para sempre com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou em um corpo glorificado, nós também teremos este corpo glorificado e reinaremos para sempre com ele. No versículo de número 6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, mas para que não sirvam mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Olha que coisa linda a palavra de Deus dizendo para nós: o nosso velho homem já foi crucificado. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não vivamos mais no pecado. Ou seja, o pecado que havia em nós foi-se embora com um velho homem, com uma velha mulher, e desprendeu-se de nós, e hoje nós não vivemos mais neste corpo. Por quê? Porque esse velho homem, esta velha mulher estava cheia de corrupção, estava cheia de engano, cheia de mentira, cheia de lascívia, cheia de podridão, de vaidade, de mentira, de ignorância. E isso não pode fazer mais parte deste corpo que já foi ressuscitado por Cristo Jesus. Nascemos de novo, somos nova criatura, e não estamos mais servindo ao pecado, não somos escravos mais do pecado, porque aquele que está morto para o pecado já está justificado do teu pecado. Se você nasceu de novo, meu querido irmão, o seu pecado ficou para trás. Aí você pode dizer: mas pastor, como é que pode? Eu era uma prostituta, um drogado, uma drogada, um homossexual, eu era isso, eu era aquilo. Não interessa o que você era, o importante é que você é agora. Jesus teve misericórdia de você, te salvou, te purificou, e o teu pecado não pertence a você mais. Ele lançou no fundo do mar e nem Deus se lembra mais. E ele diz para você nesta noite: olha, você está justificado do seu pecado, porque hoje você nasceu de novo, é uma nova criatura na presença do grande Deus. E nós sabemos que só Deus pode mudar, só Deus pode transformar, só Deus pode purificar a vida do homem, a vida da mulher que um dia aceitou a Ele como Salvador. Aí vem Satanás, o acusador, e começa a dizer: mas fulano pecou,
porque ele era um ladrão, ele era um bandido, porque fulano de tal era uma prostituta, porque fulano de tal era um malfeitor, vivia viciado na prostituição, viciado aí nas coisas horríveis aí da internet, pornografias. E Satanás vai acusando, mas a palavra está dizendo: tu já nasceu de novo, tu já está justificado do teu pecado, não tem inferno, não tem demônio, não tem Satanás, não tem ninguém que pode dizer para você, apontar o dedo em você e dizer: você fez, não interessa o que você fez, interessa o hoje, porque Jesus te comprou com precioso sangue. Oh glórias, oh glória! Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, aleluias. Oricandarabas, tirimiandarabagaias, aleluia. No versículo de número 8: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha que coisa linda. Se você já morreu para o mundo, pode ter certeza que também vai ressuscitar com Ele. Eita glória! Se o homem e a mulher já morreu, já se foi para o mundo, vive uma nova vida, da mesma maneira que ele morreu para o mundo, ele vai ressuscitar para Cristo. Esta é a certeza, meu querido irmão, das nossa vida, porque um dia nós seremos como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos justificados, morremos com Cristo já, mas também nós viveremos para sempre com Ele. No versículo de número 9 nos diz: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Olha que coisa interessante. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. A morte não tem domínio sobre Cristo. Você sabia que a morte não teve domínio sobre Cristo? Mas Cristo morreu, Jesus morreu, mas não foi a morte que o derrotou. Não. Quando Jesus estava ali naquela cruz, Satanás estava dizendo: agora eu venço, porque Satanás, a morte é um demônio. A palavra de Deus nos diz que a morte, Satanás e seus anjos serão lançados no lago de fogo. A morte é um demônio, e a morte estava lá regozijando: agora eu vou vencer o mestre, agora eu vou vencer esse tal Jesus. E quando ela estava prestes a tragar a vida, Jesus olha para o Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. A morte teve que bater em retirada, não teve poder sobre a vida de Jesus. Aí ele está dizendo para nós aqui, meus queridos irmãos, que após Jesus ter ressuscitado, então a morte perdeu o seu poder. Porque a morte não terá então poder sobre Cristo, e muito menos sobre a vida daquele homem, daquela mulher que teme ao Senhor. Não. Pastor, mas o fulano morre, o crente morre. Não, nós não morremos, o crente não morre. O crente passa de uma dessa para melhor, meu querido irmão. O crente não morre, o crente vai de encontro com Cristo, com o paraíso. O crente não morre, o crente descansa. Descansa no seio de Abraão, como diz a palavra, no lugar de repouso, no paraíso celestial. Aleluia. Aí nós vamos ler agora no versículo número 10, que nos diz: Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado,
Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Quando o pecado bater na tua porta, você tem que dizer aqui: não, eu estou morto para este pecado. Como se diz? Não quero, não posso, não vou. Ah, pastor, mas eu não suporto porque a vaidade bate na minha porta e eu não consigo me libertar. É porque você ainda não sepultou o velho homem, a velha mulher que há dentro de você. Você não matou ele ainda, ele vive dentro de você. Uma vez você matando este velho homem, esta velha mulher, tu tem que estar morto para o pecado. O pecado não pode habitar e nem reinar na tua vida mais. A vaidade não pode tomar conta de você. Não, 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 não. A prostituição, os vícios, a mentira, o engano não pode fazer parte mais da tua vida, porque você tem que estar morto para o pecado. Mas olha, presta atenção, esteja vivo para Cristo Jesus, vivo para fazer as coisas de Deus, vivo para santificar a tua vida, vivo para santificar a tua alma, vivo para fazer o ID de Jesus, vivo para pregar a palavra, vivo para ensinar, vivo para exortar, vivo para louvar, vivo para adorar, vivo para fazer a vontade do teu Criador. Esteja vivo para Deus e morto para o pecado. É isso que está dizendo a palavra de Deus para nós. E olha o que diz no versículo 9: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em sua concupiscência. Aí o apóstolo está dizendo: olha, não deixe o pecado reinar na tua vida. Não deixe o pecado tomar posse do teu corpo carnal. Qual é o teu corpo carnal? Qual é o teu corpo mortal? É esse que nós temos. E Ele está alertando a nós para que o pecado não venha reinar em nós. Ele está dizendo: olha, não deixe que o pecado venha reinar no teu corpo. Olha, mulher, tu és serva de Deus, tu és mulher de Deus. A Bíblia está dizendo para você: fuja do pecado, fuja da vaidade, e tu és escrava da vaidade. Tu és escrava deste mundo, e Deus está dizendo para você hoje pela palavra: não deixe que o pecado ele faça morada dentro de você e reine em você, e você seja escravo e servo do pecado. Não! Quantos estão sendo escravos da vaidade, escravo da lascívia, escravo da prostituição, escravo dos vícios? É tanta podridão nesse mundo, tantas coisas que te oferecem e você já não se importa mais. Ah, mas é só uma coisinha aqui. Tu és escravo porque você não consegue se libertar. Ah, eu vou fumar só um cigarrinho porque a hora que eu quiser eu paro. Mentira! Tu não consegue se libertar desse maldito cigarro, essa chupeta de Satanás que está acabando com tua vida, com tua família, com tua saúde. E tu não consegue se libertar, por quê? Porque você é escravo. Ah, eu vou beber só um golinho, só uma cervejinha que não faz mal nenhum. Você não consegue se libertar, você não consegue ficar sem. É porque você é escravo e o pecado está reinando na tua vida. Ah, eu vou passar só um batonzinho levinho aqui, porque isso não faz conta. Mas você não consegue se libertar. Você acha que se você sair da tua casa sem o seu batonzinho, sem a sua maquiagem, sem as suas unhas pintadas, você não é você. Mas a palavra está dizendo: você está sendo escravo
vaidade desse pecado. Por quê? Porque falta algo na tua vida, que é o Espírito Santo, que te convence de todo e qualquer pecado. Tu não consegue te libertar e você está sendo escravizado por isso. Você é servo desse pecado, você é serva desse pecado. Como diz a palavra de Deus: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecerdes às suas concupiscências, às suas vontades, os seus prazeres. Não deixe que o pecado more e habite dentro de você, porque ele vai fazer de você um escravo, uma escrava. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, meu querido irmão, cuidado, minha querida irmã. O intuito aqui desta palavra é trazer um despertamento espiritual para você, é dizer para você: olha, não é porque hoje você vive debaixo da graça de Deus para a tua vida que você pode fazer o que você quiser. Não é porque hoje você está debaixo da graça de Deus, porque Jesus pagou um preço por você, que você pode fazer o que você quiser. Eu digo uma coisa: tu tens o livre-arbítrio para você fazer o que quiser. Tu tens o livre-arbítrio para você pecar, para você beber, para você se pintar, para você andar da forma que você quiser. Você pode ir para boate, você pode ir para essas festas mundanas, você pode encher tua cara de bebida alcoólica. Sim, você pode se prostituir, pode até mesmo estar dentro da igreja fazendo coisas erradas, mas eu digo uma coisa para você: a única coisa que você não vai poder é ouvir o som da última trombeta, é encontrar-se com o Senhor nos aures. Por quê? Porque Ele virá arrebatar a tua igreja e você ficará fora das mansões celestiais. Ora candarabasori miande fly, tuicandore miande racia, salabacarabandahas. Deus me deu livre-arbítrio para mim, deu mesmo. E esse livre-arbítrio você tem até para ir para o inferno, porque é você que decide, ou é céu ou é inferno. Eu não quero fazer as coisas de Deus, então vou obedecer a Satanás. Eu não quero ser servo de Deus, vou ser servo de Satanás. Eu não quero ir para a igreja, mas eu vou para a festa mundana. Eu deixo de orar, mas eu vou fofocar. Eu não quero louvar a Deus com hino, mas eu passo horas e horas falando mal de um, falando mal de outro. Deus está vendo tudo. Ele está dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer das suas concupiscências. E no versículo 13 ele está dizendo: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ei, calabandurimion de candarácia. Quantas são as pessoas que hoje estão oferecendo seus corpos para pecar, fazendo o oposto da palavra de Deus, dizendo a palavra que não é para nós apresentar os nossos membros ao pecado, não é para nós apresentarmos os nossos membros como instrumento de iniquidade. E mesmo você ouvindo a palavra de Deus, você está pecando, você está errando, você sabe que não pode fazer, você vai lá e faz. Você sabe que você não pode viver no engano, você vai lá e engana. Você sabe que você não pode praticar esse vício que você tem, e você vai lá e pratica. Você induz o teu corpo a pecar, você induz o teu corpo à prostituição, você oferece o teu corpo para prostituir, você oferece o seu corpo para se acabar com esses vícios malditos, com essas drogas, com a bebida, com o cigarro. Você oferece o seu corpo à vaidade, e cada dia mais Deus está falando: fuja de tudo isto, porque isso não condiz com a vida de um cristão. Não ofereça o teu corpo, que é santo, que é purificado, que é templo e morada
chegada do Espírito Santo para o pecado. Quem é que brilha na tua vida, se não for o Senhor Jesus, se não for a glória de Deus, se não for o Espírito Santo? Quem é que está brilhando na tua vida? Ei, laraia soricando hasirimirondias. Quem é que brilha na tua vida? Quem é que brilha mais na tua vida? Será o brilho da glória de Deus ou será o brilho da tua vaidade? Não, mas eu tenho que fazer isso para me ficar mais bonito, mais bonita. Meu querido irmão, Deus te fez perfeito. Deus te fez da melhor qualidade. Tu és a imagem e semelhança do Criador. Quem tem que brilhar na tua vida é o brilho do Espírito Santo. Não é brilho do Jequiti, não é brilho do Avon, não é brilho da Natura, não. É o brilho do Espírito Santo. Porque aonde você for, a glória de Deus tem que estar da tua vida brilhando, para que os homens vejam a glória que é em ti e glorifiquem ao Pai que está no céu devido à glória que é em ti. Sai fora desse mundanismo, sai fora desse mundo de perdição, sai fora da mentira, sai fora da vaidade, sai fora desse evangelho mentiroso, esse evangelho que não tem firmeza. Esse evangelho que diz para você: não tem problema, você pode fazer isso, você pode fazer não sei o que, você pode pintar, você pode bordar, você pode fazer o que quiser, mas você não pode entrar no céu, porque a palavra está dizendo para você: para ir para o céu tem que ser santo, tem que viver em santidade, em novidade de vida, porque ali só vai entrar os lavados e os remidos no sangue do Jesus. Oh glória! Oh, aleluia, sua glória, Jesus. Quantos podem glorificar a Ele? No versículo 14 nos diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando tu tem a confiança em Deus, acredita na palavra de Deus, quando você entende o real propósito da salvação, da redenção, o real propósito da graça de Deus na tua vida, o pecado não tem domínio sobre a tua vida. Você não é dominado por esse pecado, você não é dominado por esse vício, você não é dominado por essa vaidade, você não é dominado pela mentira, você não é dominado pelo ódio, você não é dominado pela malícia, você não é dominado pela inveja, você não é dominado pela calúnia, pela difamação, pela mentira, não, por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre você mais, porque você está debaixo da graça de Deus agora. É a graça de Deus que te sustenta, é a graça de Deus que te coloca de pé, é a graça de Deus que te segura na tua mão, é a graça de Deus que te dá ânimo, é a graça de Deus que te orienta, é a graça de Deus que te fala para você não faça, é a graça de Deus que te diz para você vai, é a graça de Deus que diz para você não vá, é a graça de Deus que te orienta em todo momento. A graça te fortifica, te renova, te dá força, te levanta e te faz de você um novo homem, uma nova mulher na presença do grande Deus. Não estamos mais debaixo da lei. E o apóstolo Paulo, ele vem dizer o seguinte, versículo 15: por quê? Então vamos pecar agora porque não estamos mais debaixo da lei? Vamos pecar agora porque não estamos mais debaixo da lei? E estamos agora debaixo da graça? Muitos pastores mundanos estão dizendo isso para suas ovelhas: olha,
Nós não vivemos debaixo de um jugo. Doutrina de pais, bons costumes é jugo. Não precisamos disso porque não vivemos debaixo da lei. Hoje nós vivemos debaixo da graça, mas eles não conhecem essa graça redentora. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, então poderemos então pecar porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça? Mas ele responde: de modo nenhum. Por que ele está dizendo isso? Lembre-se que antigamente era olho por olho, dente por dente. O povo vivia assim debaixo de um jugo. Se o homem, se a mulher fosse pego no ato de adultério, tinha que pegar os dois lá e apedrejar até a morte. Não era assim? Mas era o ato consumado que era o pecado. E a graça veio. O que a graça fez? O que a graça de Deus fez quando alcançou o homem e a mulher? Jesus, ele melhorou um pouquinho as coisas. Agora não precisa matar não o corpo físico. Mas ele diz: olha, antes era se fosse pego no ato de adultério, mas e agora? Somente se você olhar e cobiçar no teu coração, já está cometendo adultério e estás prestes a ser lançado no fogo do inferno, se não arrepender do teu pecado. O teu corpo físico não morre agora, mas a tua alma será condenada. Aproveite a graça hoje para você pecar. Aproveite a graça hoje para que você faça o que você quiser, para adulterar, para praticar as suas vaidades. Aproveite, que esta mesma graça de Deus vai te condenar naquele último dia. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? O que é que você quer da tua vida? A quem você está oferecendo-se? Você está oferecendo a quem a tua vida? Está se apresentando a quem? Está sendo servo de quem? Servo de Satanás? Servo de imundícia? Servo da vaidade? Servo do pecado? Servo da mentira, do engano? Ou tu estás sendo servos de Cristo? Servos da obediência? Servo da justiça? O que é que você é hoje? Reflita nisto, meu querido irmão, porque a obediência, ela traz a justiça para a nossa vida. Então seja servo da obediência, seja escravo, mas escravo da obediência, praticando a justiça para ser justificados por Ele, através da palavra. No versículo de número 17 nos diz da seguinte maneira: mas graças a Deus, olha que coisa linda. O apóstolo Paulo pregando agora aos irmãos, ele está dizendo: mas graças a Deus que vocês tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Ele está dizendo: olha, vocês, meus filhos, vocês, meus irmãos, e agora eu digo você, meu irmão ouvinte, você, minha irmã ouvinte, graças a Deus. Por quê? Porque vocês, sendo servos do pecado, vocês que não conheciam a palavra, vocês que praticavam todo tipo de pecado, agora quando ouviu a palavra de Deus, vocês aceitaram de bom grado, de coração aberto, a doutrina, o evangelho, o ensinamento que lhe foi pregado. E ele está dizendo: graças a Deus,
têm sido servos do pecado, obedecessem de coração a forma de doutrina que lhes foi entregue. E o que aconteceu? Vocês foram libertos do pecado e vocês foram feitos servos da justiça, porque creram na palavra, creram no evangelho, acreditaram que a palavra de Deus transforma o homem, transforma a mulher. Oh, glória! No versículo 19 ele nos diz: eu falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Ele está dizendo que ele entendia a fraqueza da carne do homem e da mulher. Por isso que ele está dizendo: pois que assim como apresentastes. Aí ele está dizendo: olha, eu estou falando com vocês, eu agora estou falando para vocês, porque eu conheço a fraqueza da tua carne. Mas eu digo uma coisa para vocês: olha, assim como vocês apresentaram os vossos corpos para servirem à imundícia, a maldade para a maldade, oh meus irmãos, assim também apresentais agora os vossos membros para servirem à justiça da santificação. Porque quando eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Olha o que Paulo está dizendo agora aos irmãozinhos aqui. Olha o que nós estamos dizendo através da palavra. Assim como você servia a Satanás com entusiasmo, assim como você servia os desejos da carne com ousadia, com entusiasmo, com coragem, que você estava ali firme e forte, ele está dizendo: tenha o mesmo entusiasmo, tenha a mesma vontade, tenha a mesma coragem para servir ao seu Senhor, para apresentar-se a Ele. Por quê? Porque muitos dos irmãos, muitas das irmãs, quando vivia no mundo, meu querido irmão, chegava até mais cedo nas festas mundanas, amanhecia nos bailes, pulando, sapateando, bebendo, enchendo a cara, não se preocupava nem no outro dia que tinha que trabalhar. Agora o culto é 1h30, 2h30, e ele já começa a reclamar, já não suporta ficar nem sequer em um culto. Os cultos são 3, 4 vezes por semana, ele vai 1, 2 vezes, se acomodou, não tem prazer em servir ao Senhor. E Paulo está dizendo para nós: tem o mesmo entusiasmo. Por isso, meus queridos irmãos, que os filhos das trevas são mais prudentes que os da luz. Porque quando eles vão fazer algo, eles se preparam, ele faz o melhor. Mas o crente, porque ele é na igreja, ele escolhe a pior roupa, ele escolhe o pior sapato, ele não está nem aí, como se ele fosse se apresentar para um amigo, para uma amiga. Mas quando ele ia na festa mundana, ele pegava a melhor roupa, o melhor vestido, o melhor calçado, ele passava o melhor perfume, para ele ir satisfazer a tua carne, apresentando a tua carne ao pecado. Mas agora é para Deus, então ele faz de qualquer maneira. Eu vou lá porque é para Deus mesmo. Eu vou cantar esse hino aqui mesmo porque é para Deus. Eu vou fazer isso que é para Deus. Meu querido, Deus exige o melhor da tua vida. Deus está cobrando de você agora. Faça o melhor que você pode, use o melhor que você tem na casa de Deus, porque Deus está olhando a tua vida, conhece o coração e sabe qual é a intenção do teu coração, e está dizendo para você agora qual é o entusiasmo que você tem em fazer as coisas de Deus. Qual é o entusiasmo que você tem em obedecer a palavra de Deus? Ele está dizendo: oh meus irmãos, que vocês tenham o mesmo desejo, o mesmo entusiasmo. Quando vocês serviam ao mundo,
que vocês tenham o mesmo desejo, o mesmo entusiasmo para você servir a Deus hoje. Quando vocês estavam no mundo, quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. Ou seja, a justiça de Deus não prevalecia sobre tua vida. Não. E aí o apóstolo Paulo vem nos dizer agora, olha no 21, que fruto vocês tinham nas coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim dessas coisas é a morte. Agora Paulo ele vem falar o seguinte, olha, lembra das coisas que você praticava lá atrás? Lembra de quando você roubava? Lembra de quando você matava? De quando você se prostituía? Lembra dos vícios que você praticava? Lembra das mentiras que você contava? Lembra quando você era ganancioso? O quanto você era malicioso? Da sua boca só saía palavras que não edificavam ninguém. Lembra disso? Qual é o fruto de tudo isso? Paulo está dizendo aqui na palavra, ele está dizendo, qual é o fruto dessas coisas? Vocês estão se envergonhando daquilo que ficou para trás. Qual é o fruto dessas coisas que vocês estão se envergonhando hoje? Se essas coisas só levavam à morte. Aí ele está dizendo, olha meu querido irmão, abra tua mente, porque o homem e a mulher que não tem o temor de Deus na vida, ele não consegue sentir nojo e vergonha do passado. Tem muitos que estão pregando nos altares aí hoje em dia, e estão enchendo as suas igrejas, e estão dizendo, não, porque eu fui um homossexual, porque eu fui um travesti, porque eu era um bandido, porque eu matei 50, porque eu fiz isso, eu era ladrão de banco, eu era isso, eu era aquilo. Ele era tanta coisa, e ele fala com tanto entusiasmo, com tanto prazer naquilo, que parece que ele está se alimentando. Ele tem prazer de falar que ele era, é porque ele não nasceu de novo, porque se ele tivesse nascido de novo realmente, ele teria vergonha até mesmo de dizer o que ele era, ele teria nojo de dizer o que ele era. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Vocês têm vergonha daquilo que ficou para trás, porque aquilo levava à morte. Mas aí ele vem nos dizer aqui para nós, olha, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ou seja, antes o pecado te levava à morte, o fruto do pecado é a morte, mas hoje o fruto é a vida em Cristo Jesus, é a salvação. Hoje o cristão dá bons frutos perante Cristo. Hoje o homem e a mulher que teme a Deus, ele produz bons frutos dignos de aceitação. E ele tem na sua vida, ele tem, meus queridos irmãos, em tua vida aqui, uma promessa que jamais sairá da sua vida. Qual é, pastor Josias? É a vida eterna que está reservada para todos aqueles que um dia o aceitaram. E para nós encerrarmos, no versículo 23 nos diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pecado te leva à morte, o pecado te leva à condenação, o pecado te leva a prostituir-se, o pecado te leva a você usar drogas, a fumar maconha, o pecado te leva a você amanhecer aí pelas baladas, enchendo a tua cara de cerveja, enchendo a tua cara de bebida alcoólica. O pecado faz com que você
apodreça nesse mundo, com que você pereça, com que você fique jogado na sarzeta. Mas uma coisa eu venho te dizer: Jesus está lançando sobre você o convite, e Ele está dizendo: eu tenho a vida para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, a vida, a vida, a vida eterna, a vida em abundância. É o que Ele tem para você nesta noite, é o que Ele tem para você neste dia, é o que Ele tem para você, meu irmão, minha irmã. Acredite na palavra, busque a palavra, se oriente da palavra, se alimente da palavra, coma a palavra de Deus e viva da palavra, porque a palavra vai te levar para o céu, em nome de Jesus. Oh, glórias a Deus! Oh, aleluias! Como é bom, meus queridos irmãos, meditar na palavra de Deus e sentir Ele falando conosco. Como é bom, meus queridos irmãos, nós ouvirmos a palavra do Senhor. Como é bom ser orientado por Ele através desta palavra. Como é bom, meus queridos irmãos, obedecer à voz do Espírito Santo. Como é bom, meus queridos irmãos, nós colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Por quê? Porque isto vai nos levar para o céu. Porque isto vai nos levar, meus queridos irmãos, para o paraíso de glória. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que ignoram, tem pessoas que não levam em consideração a palavra do Senhor. Mas eu digo para você, acredite, coloque em prática. Jesus está voltando a arrebatar a tua igreja. O que será de você, meu querido irmão? O que será de você, minha querida irmã, se você não estiver andando conforme a palavra de Deus? O que será de você? O que será de nós? Tenho visto muitas lágrimas, aleluia, e tantos pastores chorando, oh, glória, tentando reconstruir algo que já não existe, mas está vivo na memória. Meu Deus do céu! Tem pastor que não desiste, eu não desisto, criticado, mas persiste em pregar a sã doutrina. Eu sou criticado, mas eu continuo pregando a sã doutrina. Taxado de santarrão, aleluia, mas ele não abre mão aos que ouvem. Ele oh, ensina. glória, bem-aventurado aquele que ouve a voz do Fala, Senhor. pastor, prega, pastor, Deus está mandando, vai anunciando que Deus é o mesmo, Ele cantou. Pega, pastor, fala, pastor, fala a mensagem do jeito que Deus te deu. Fala a verdade, quem não gostar vai falar com Deus. Tu pode reclamar hoje, tu pode reclamar da palavra que é dura, que esse pastor só prega coisa errada, que esse pastor só prega palavra dura, mas é para tua salvação. Eu quero que a tua alma se salve, eu quero que você fique fora do lago de fogo, eu quero que você more no céu juntamente com Cristo. Tem lugar que é proibido, aleluia, o pastor falar a verdade, aleluia. Não pode ter disciplina, sua igreja é muito chique, pois só tem celebridade. Meu Deus do céu. Mas ainda existe pastor combatendo o pecado, pois quer ver a sua igreja, aleluia, santa, entrando no céu. Eu quero ver a igreja entrando no céu. Fala a verdade sem temer. Eu quero ver. E se alguém quiser deter, vai ter que falar com Deus. Oh, meu Deus do céu. Fala, pastor, prega, pastor, aleluia, Deus está mandando, oh, glória, vai anunciando
anunciando que Deus é o mesmo e nunca mudou. Prega, pastor, fala, pastor. Eu tô pregando. Fala a mensagem do jeito que Deus te deu. Aleluia. Fala a verdade, quem não gostar vai falar com Deus. Cuidado, meu querido irmão, eu quero orar por você agora. Fala, pastor, prega, Eu estou anunciando a palavra, estou dizendo para você: se converta do teu pecado, se converta do teu erro, porque Jesus vai vir arrebatar a tua igreja. Que esta mensagem venha criar fruto do teu coração, para que você possa reconhecer que Jesus está te chamando. fala a mensagem do jeito que Deus te deu. Fala a verdade, quem não gostar vai falar. Aleluia, eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você agora. Abra o teu coração onde você estiver aí. Você que se encontra aflito, Aleluia. abatido, doente em um leito de um hospital, preso em uma cela, desempregado, endividado, seu casamento e sua família estão desmoronando, se sente desamparado, desanimado e só. Saiba que existe uma esperança, alguém que se importa com você. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Oh, aleluias. Aonde você estiver aí agora, curve a tua cabeça, eu quero orar por você. Jesus é maravilhoso, Ele te ama, Ele quer te salvar. Abandone essa vida errônea que você está vivendo. Abandone essa mentira, abandone esse mundanismo, abandone essa vaidade. Vive em novidade de vida conforme a palavra foi pregada aqui, e tu vais ir morar no céu com Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, meu Deus, eu te agradeço por esta palavra que é fiel e verdadeira, esta palavra que é digna de toda aceitação, esta palavra que traz vida, esta palavra que traz encorajamento, esta palavra que traz ânimo, esta palavra que nos vai levar para o céu. Meu Deus querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, meu Pai, nesse dia, de estar ministrando uma vez mais a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque eu sei que esta palavra vai entrar no coração desse irmão, dessa irmã, e vai dar fruto, porque essa palavra é uma semente. Ah, meu Deus querido, faça germinar esta semente agora, trazendo, meu Pai querido, a mudança de vida, trazendo a transformação, a santificação. Meu Pai, ensina-nos a sermos santos, ensina-nos a sermos santificados, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Meu Pai querido, fortalece a vida desse meu irmão agora, fortalece a vida dessa minha irmã agora. Dai graça para ele vencer, dai graça para ela vencer a luta, a vencer as barreiras, a vencer as dificuldades, a vencer este mundo, meu Pai, abandonar o pecado, abandonar a vaidade, abandonar a prostituição, abandonar os prazeres carnais. Meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor, a sermos, meu Pai, mais servos fiéis, servo temente ao Senhor. Ah, meu Pai, ensina-nós a ouvirmos mais a Tua voz, ensina-nós a ser mais sincero, ensina, Senhor, a nós sermos, meu Pai, vaso de honra na Tua presença. Meu Pai querido, não deixa que o pecado venha fazer morada na vida desse irmão, não deixa que o pecado venha fazer morada, e este pecado venha escravizar esse meu irmão, escravizar esta minha irmã, mas repreenda este pecado agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, cura esta vida, cura esta alma, cura este coração agora, liberta, Senhor, o cansado, liberta, Senhor, restaura a vida, Pai, restaura esse lar, restaura esta família agora, através da Tua palavra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo, eu te agradeço por mais essa programação, por mais este culto no
lar. Meu Deus, fica conosco, levanta homens e mulheres, Pai, que estejam dispostos a nos ajudar, a contribuir com a nossa igreja, para nós, meu Pai, mantermos, meu Pai, com obrigação aqui na tua casa. Meu Deus querido, levanta homens que estão, meu Pai, também com sinceridade no coração e com desejo de pregar a verdadeira palavra, oh meu Pai, a viver na doutrina, a preservar os bons costumes, a andar na posição conforme a tua palavra quer. Meu Deus, ajuda-nos, fica conosco e confirma a tua grande vitória, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e desde já te agradecemos, certo na tua resposta, em nome de Jesus. Endereço de nossa Igreja Pentecostal Justiça Divina, no distrito de Potunduva, Rua Natal Tomazini, número 9, Jardim Concorde.